Olá, mais uma vez nós estamos aqui para juntos refletirmos sobre alguns aspectos que nos ajudam a melhorar a nossa vida. Lembrem-se que nós precisamos ter uma autoestima muito elevada, porque toda pessoa que tem autoestima muito baixa, ela acaba sofrendo as consequências da sua situação existencial. E é interessante que eu estou falando isso porque você é que acaba criando algumas coisas que não existem, né? Elas não existem fora dessa situação que você pensa. Quer dizer, o que eu estou falando? Ela é constitutiva da sua realidade psíquica, mas muitas vezes não existe. O Bion, que foi um grande psicanalista, ele fala que a gente tem uma parte persecutória da personalidade, né? A PPP. Então tem pessoas que se apegam demais em certas situações, por exemplo, fulano me persegue demais, não sei o que, uma coisa meio persecutória. Isso é um sintoma de uma pessoa psicótica, né? Vive sendo perseguida, querem destruir, sabe, aquela coisa assim. E tem pessoas que se deixam orientar. Não, a pessoa me persegue, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, ela quer puxar meu tapete. Então precisa tomar cuidado um pouquinho, né? A pessoa tem inveja, ela tem ciúme. Também, talvez possa ser um pouquinho da sua reflexão, né? Da sua reflexão psíquica, mas isso pode ser que nem aconteça, né? Pode ser que nem exista. É coisa de como nós enfrentamos. Agora, como nós já até falávamos na nossa reflexão anterior, cuidado com as reputações, né? Essa reputação, ela sempre dos outros. Se você estiver diante de 30 pessoas, serão 30 reputações diferentes. Lógico que cada uma vai ter uma maneira de enxergar e ver você. Agora, o que é importante? Como você se vê. Como que você se olha. Como que é o olhar que você tem para você mesmo. Então, por isso, nós vamos falar um pouquinho sobre vínculos. O vínculo que está muito ligado à relação. O termo vínculo é empregado enquanto significado de união, enlaçamento, ligadura. De modo particular, nos relacionamentos humanos, é caracterizado como um envolvimento de forte contato e quanto mais primitivo, ou seja, quanto mais inicial na vida humana, mais fundamental na trama dos processos de subjetivação. Então, veja bem, para que o meu sujeito, é importante você ter um sujeito que age, que precisa interagir, é muito importante. Então, como é esse vínculo? Como que se formou, né? Como que foi? Se foi um vínculo forte que você, por exemplo, manteve com o seu pai, com a sua mãe, porque isso está tudo desde o início do seu nascimento, né? Mas poderia dizer, mas talvez quando eu nasci não tive contato com o papai nem com a mamãe, já fui para cuidadores. Não importa, com os cuidadores também. Quando a gente está falando de vínculo, a gente está falando como que você estabeleceu uma relação desde o início com esse olhar, com essa troca, né? Essa troca de olhar que a criança tem quando ela está amamentando, por exemplo. A criança está amamentando, ela está no peito da mãe, mas ela está olhando nos olhos da mãe. E ela não só recebe o alimento da vida biológica, mas ela está engolindo uma vida que a mãe está passando para ela, né? Esse olhar. E se esse olhar, por exemplo, é um pouquinho complicado, olhar de cobrança, a gente acaba se perdendo, né, nos olhares. E a nossa relação fica um tanto complicada, quer dizer, não há um envolvimento forte. Veja bem que a primeira experiência vincular de qualquer ser humano consiste na relação do bebê com seus primeiros cuidadores principais, como eu falava há pouco, geralmente sua mãe e seu pai. Este vínculo é de vital importância para o novo ser vivo, pois é através dessa relação que o bebê será acolhido no seio familiar e poderá vivenciar as primeiras experiências de satisfação de necessidades básicas: amor, afeto, cuidado, segurança e assim por diante. Então veja bem,
essa relação é fundamental. Quando você estabelece um vínculo, e eu sempre costumo dizer, só consegue vincular as pessoas que querem se relacionar verdadeiramente com as outras. E essa inter-relação, ou melhor dizendo, eu só consigo me relacionar, eu sempre costumo dizer isso, né? Só consigo se eu sou íntegro. Se eu estou desfacelado, não me sinto que sou amado, então um olhar que alguém possa ter para comigo, eu posso pensar que é um olhar de perseguição. Não é um olhar de amor, de carinho, de respeito, de afeto. Não, mas ela está me olhando, ela está me perseguindo, ela está querendo me destruir. Ela está querendo olhar e pegar algum gesto meu que talvez não esteja muito plausível para ela acabar me criticando. Veja a mente da pessoa onde ela vai, né? Isso estabelece uma grande dificuldade de relacionamento, não tem a menor dúvida sobre isso, né? Então, por isso que eu dizia, a gente só consegue interagir, isso já na fase adulta, com a nossa integridade. Isto é, se você estiver íntegro, só se relaciona, só consegue manter um verdadeiro relacionamento, um verdadeiro vínculo, quem está íntegro. Quem não está íntegro, ele começa a se projetar, ou ele começa a ter identificação projetiva. Lógico que a projeção está muito ligada à teoria de Freud, né? As pessoas acabam projetando nas outras, porque a gente não se vê, né? A gente sempre está olhando o outro. Ou então, como Melanie Klein vai dizer, a identificação projetiva, eu me identifico com aquela situação que ela está fazendo, né? Então, veja bem que a gente precisa se conhecer. Então, o vínculo é uma coisa fundamental. E passar pelo processo do autoconhecimento, da busca, lógico, né? Porque se você não se conhece, por exemplo bem chula, quanto mais eu falo dos outros, mais eu estou falando de mim, né? Por isso que diz assim, se você está falando mal de alguma pessoa, você não está falando mal dela, você está falando de você. Se aquela pessoa está partilhando de tudo isso, é que vocês estão numa armadilha, numa situação desesperadora que você acaba se perdendo porque você está totalmente desfacelado, quer dizer, você não é íntegro, né? Você está dividido e quando você está dividido, você se projeta, você faz identificação projetiva, você não sabe quem é. Aí nós estamos complicando um pouquinho a nossa vida, né? Na medida em que a criança continua seu desenvolvimento, os tipos de vínculos também vão se modificando. Lógico, a gente precisa estabelecer vínculos novos, né? Dos cuidadores principais aos próximos envolvimentos, serão estabelecidos com os familiares, com os avós, com os tios, com os primos, né? Vejam bem que uma criança, se ela se sente ameaçada por alguém que parece que quer prejudicar o vínculo, ela nem se aproxima. Ela se aproxima da mãe, do pai, do avô, mas se aparece um tio que ela não conhece, né, ela é um pouco desconfiada, né? Quer dizer, isso porque já tem uma certa dificuldade no seu interior. Mas aí, depois, quando ela passa a ter confiança, e a confiança não está na outra pessoa, ela passou a ter confiança, a confiança é dela, né? Então, ela começou a ver na outra pessoa uma pessoa mais serena, mais tranquila e que pode ajudá-la a crescer e amadurecer, né? Então, aí os vínculos vão mudando e assim por diante. Mais adiante, chega a hora em que a escola proporciona um novo contato e o início de um vínculo diferente de todos os outros de até então, que começa a ser não mais um vínculo parental, mas um vínculo social, né? Assim, de modo cada vez mais espontâneo, novos vínculos e grupos adentram a vida subjetiva dessa criança. Agora, torno a dizer, se essa criança estiver bem identificada, bem sedimentada, se ela é alguém que sabe, porque foi formada para isso, as suas identificações, elas foram identificações bem claras, bem decididas, porque se ela não consegue ter identificações claras, ela vai começar a se identificar com os outros e vai ceder os espaços dos outros, quer dizer, ela vai acabar fazendo aquilo que os outros querem que ela faça, né? Então, vou citar um exemplo muito corriqueiro. O adolescente que não tem identificações
muito claras, identificação com aqueles que foram os seus primeiros relacionamentos, seja lá com o pai, com a mãe, não tem uma fortaleza de espírito, quer dizer, não tem um eu bem formado, ele encontra com um coleguinha na escola e lhe propõe a droga, ele vai atrás. Porque não tem identificação, ele não sabe dizer não. Para agradar o outro eu vou acabar fazendo. Quer dizer, então você acaba, por agradar o outro, você não precisa ser grosso de dizer não. Mas não quero. Eu não preciso disso para ser feliz, eu não preciso disso para melhorar a minha vida. Mas você é muito fraco, você não sabe experimentar o que é bom da vida, e se você não experimentar, você não é homem, ou se você não experimentar, se for mulher, você está fraquejando. Não importa. Sabe, a gente deixa de ser aquilo que diz o ditado popular, né? Maria vai com as outras, porque você sabe o que você quer, porque a sua identificação, que foi estabelecida a partir do vínculo, ela é plausível. Ela desenvolveu uma personalidade, o caráter, né? A personalidade é a máscara que você coloca diante das situações, diante dos vínculos, né? Você às vezes coloca uma máscara diante do seu pai, uma máscara diante da sua mãe, uma máscara diante do esposo, da esposa, dos filhos, dos amigos. Será que a nossa personalidade é isso, né? Mas e a nossa marca, o nosso caráter, né? Como é que fica tudo isso, né? Muito bem, na juventude surgem os amigos mais próximos, alguns confidentes, grupos por afinidade, iniciam de modo mais evidente os vínculos de conhecimento, vínculo de reconhecimento, vínculos amorosos, vínculos eróticos, e de modo quase que mágico percebemos que a vida se faz através dos vínculos, especialmente dos vínculos com maior qualidade e importância. Eu vou me vincular com aquilo que eu tenho dentro de mim. Antigamente se dizia, no pensamento de La Fontaine, uma das fábulas, que dizia: me diga com quem andas que te direis quem és, né? Hoje parece que não é uma linguagem politicamente correta, porque parece que gera um pouco de preconceito. Mas se a gente olhar de uma certa forma, lógico que você se identifica e você mantém vínculo com aquilo que você é. Se você pensa e tem identificações diferentes, você não vai estabelecer vínculo com pessoas que é totalmente diferente de você, né? Não estou falando que você vai desprezar aquela pessoa, não é isso. Uma pessoa íntegra, ela interage, mas ela não perde a sua integridade, ela não vai ceder espaços dentro da sua realidade em nome de um vínculo mentiroso. Não, porque eu gosto de você, então eu vou fazer por você aquilo que é contra a minha maneira de pensar. Não, aí você está titubeando. Suas identificações são paupérrimas, não é um vínculo verdadeiro. Você está simplesmente agradando para poder, sei lá, ter essa pessoa como seu amigo, mas onde está o seu eu? Onde está o seu valor? Onde está a sua pessoa, a sua maneira de ser? Então, é importante que a gente procure compreender isso. Eu vejo no meu trabalho com casais, né, que muitos, às vezes quando começam a estabelecer um vínculo, a pessoa acaba esquecendo de si mesmo para ser aquilo que a outra pessoa quer que seja. Mas chega um certo momento que ela não consegue mentir. Ela começa a revelar aquilo que ela é. E aí começa a acontecer as separações, aquilo que no nosso tribunal, quando a gente trabalha uma causa de nulidade de matrimônio, vai dizer que é justamente um erro que eu fiz na qualidade da pessoa. Eu casei com aquela pessoa que me dizia ser uma coisa, mas ela não é nada daquilo que ela dizia ser. Ela estabeleceu um vínculo totalmente errado comigo, quer dizer, tentou me conquistar, mas esse vínculo era mentiroso, não é um vínculo de aceitação, um vínculo amoroso, de cumplicidade, de vida e assim por diante. Então, os vínculos, existem vínculos patológicos, são vínculos perigosíssimos, né? Você acaba fazendo um conluio patológico com algumas pessoas para se beneficiar de alguma coisa. Isso não vai ajudar a pessoa a crescer, com certeza, e vai mostrar que, como já falávamos em outras reflexões,
A autoestima dessa pessoa é muito baixa. Ela faz para agradar o outro, quer dizer, não é um vínculo perfeito, né? O vínculo perfeito é aquele que a pessoa aceita você do jeito que você é, gosta de você, vibra com você, e você não precisa criar expectativas, né? Você não tem que ficar mentindo para outra pessoa. São vínculos que se identificam e somam valores que ajudam e agregam e nos ajudam a melhorar a nossa condição de vida e até da própria sociedade. Agora, de repente eu me vincular a uma situação por agradar e coisas assim, isso seria terrível, né? É inevitável deixar de perceber a relação entre a qualidade dos primeiros vínculos com os próximos vínculos na vida. Quanto melhor qualitativamente forem esses primeiros envolvimentos afetivos, maior será a possibilidade de que ao longo do desenvolvimento esse sujeito consiga se vincular com qualidade às pessoas que em seu caminho cruzarem. Então, lógico, se o vínculo estabelecido lá com os seus pais, com os seus cuidadores, enfim, os nossos primeiros vínculos foram vínculos verdadeiros, que nos ajudaram a crescer, não foram vínculos falsos e coisas assim, com toda certeza os vínculos posteriores serão também muito claros, muito realizantes. Eles vão denotar não uma patologia, mas vínculos de aperfeiçoamento onde você não quer ter o controle da outra pessoa e nem a outra pessoa quer ter o controle sobre você. Como diz um pensador, eu lembro de uma frase que ele dizia, você é você e eu sou eu. Nós vamos nos unir, mas você não vai deixar de ser você e eu não vou deixar de ser eu. Nós vamos nos unir e vamos formar um vínculo de respeito, de amor, de carinho, de responsabilidade, mas sempre respeitando os valores dos outros. Agora, de repente você manter um vínculo com alguém e é um vínculo de medo, né? Se você não fizer isso, eu vou me separar de você. Ou então um vínculo de pessoas que são até agredidas fisicamente, né? Tem pessoas que apanham, que coisa terrível. Então tem pessoas que não têm respeito pela outra pessoa. Ela nunca se expressa verdadeiramente. O vínculo não é um vínculo onde se expressa esse amor que busca cada vez mais o aperfeiçoamento. Não, mas é um vínculo, como eu estava dizendo agora há pouco, patológico, né? Não ajuda a crescer. Então, o que é fundamental, principalmente para gestantes, eu diria assim, que o vínculo que você está gerando com o seu bebê e depois que você vai gerar, que seja de muita busca, de muito encontro, de coisas assim que ajudem aquela pessoa a se identificar e se relacionar verdadeiramente, né? A gente tem umas coisas assim meio dissimuladas quando a gente é criança, né? A gente mente, você fez isso? E às vezes a gente tem medo, falando, não, eu não fiz, eu juro que eu não fiz, não sei o que. Isso não é bom, né? Porque esse vínculo não é bom porque está com medo do pai, está com medo da mãe. Eu fiz. A gente não está buscando o culpado aqui, a gente está buscando uma consciência. E pensar que se aquela criança fez isso ou aquilo, por que ela fez? Será que estava chamando atenção? Será que ela está precisando de uma ajuda? Nós precisamos ser muito bem informados. Olha, gente, como é importante a gente procurar sentido aquilo que nós estamos vivendo. Não para estabelecer culpa ou para destruir a pessoa, não, mas é para gerar vínculos. Nós queremos gerar vínculos. Com tudo aquilo que a gente está falando aqui, é para que os vínculos sejam verdadeiros, para que você estabeleça com aquela outra pessoa uma interação, porque você é íntegro, e essa interação seja de ajuda, não para destruir, né? Porque pode ter pessoas que se aproximam de você, se envolvem numa relação, procura saber de tudo que é você, depois quando vira as costas vai falar mal de você e coisas assim, né? Infelizmente, tem pessoas que gostam de ter as outras nas mãos, isso é muito perigoso, né? Mas a gente tem tudo quanto é tipo de patologia, é nesse mundo que a gente vive. Acho que é importante que a gente procure um sentido novo ao nosso pensar e existir. Eu diria que, entretanto, não há uma regra, o importante é que em algum momento da vida
o sujeito tenha a oportunidade de estabelecer vínculos produtivos e duradouros, né? Que nem o matrimônio. Nós acreditamos no matrimônio duradouro, de vínculos que se estabelecem, que sejam produtivos, onde as pessoas vão procurar crescer, porque estão maturando o tempo todo. Que não seja como o pensador que diz, né, o poeta, que seja eterno enquanto dure. Não, que seja algo construtivo, dinâmico, né, dinâmico. Onde você não me terá nas mãos, onde eu não terei você nas mãos. Mas esta liberdade fundamental, né, de crescimento, de maturação. O Zimmermann, que foi um grande psicanalista, ele vai dizer assim, ó, o ser humano constitui sempre a partir de um outro. Que coisa interessante, né? O ser humano constitui sempre a partir do outro. Eu sou aquilo que meu pai, que minha mãe foram, há toda uma herança genética, tenha dúvida, há um pouquinho daquilo que eu vou desenvolvendo, mas tem que tomar muito cuidado se a gente não está fazendo para agradar a outra pessoa. Porque eu conheço muita gente que fez para agradar e o seu eu ficou totalmente comprometido, quer dizer, a sua realidade humana ficou um tanto comprometida e isso acabou prejudicando, né? O vínculo é algo necessário não só para o desenvolvimento da personalidade, mas para o desenvolvimento humano de um modo geral. Nós nos precisamos uns dos outros. Como diz o pensador, homem algum é uma ilha, ninguém é uma ilha. Nós nos precisamos uns dos outros. Para eu estar aqui hoje, o processo foi imenso de interação, de busca, de compreensão, de aceitação. Agora, se a gente não estabelece vínculo, a gente começa a criticar, começa a ficar vão, azedo, e a gente não começa a aceitar as outras pessoas, e a gente começa, como eu já me referia numa outra reflexão, a gente começa a cair nas armadilhas do ego. Você começa a achar que as pessoas têm que estar do seu lado, estar fazendo tudo o que você quer, e aí você acaba sendo onipotente, né? Isso é muito perigoso. E essa onipotência, ela não pode acontecer com a gente. Por isso, o vínculo, ele deve ser muito sincero, muito verdadeiro, e para isso, lógico, precisa sempre do autoconhecimento, da busca do ser em si, esse olhar para si, né? Enquanto nós não entrarmos nesse enigma, conhece-te a ti mesmo, nós vamos estar projetando nos outros nossas mazelas, vou procurar o outro e estabelecer um vínculo com a outra pessoa, talvez por interesse, e não aceitando a outra pessoa como ela é, nessa tentativa de descobrir o outro, né? Olhar para o outro, ver a riqueza que ele é, como ele é incomensurável e como isso pode trazer um bem para a nossa sociedade, né? São dons que são multiplicados e ajudam a sociedade a ser diferente, mas como, infelizmente, a sociedade é tanto vazia, né? Hoje vivemos a patologia do vazio, pessoas que se envolvem num vazio existencial, elas vivem brigando com as outras, com ciúme, com inveja, elas até podem ter uma solução para uma realidade, porque talvez ela teve um insight, mas ela não partilha, ela quer sobressair. Então ela tem um vínculo muito falso, e ela está numa estrutura psíquica muito paupérrima. Ela precisa ser ovacionada, ser aplaudida, porque dá a impressão que ela não existe, né? Eu até diria, sou ousado em dizer, tem muitas pessoas que nasceram, mas não existem. É triste dizer isso, né? Tem pessoas que estão aí, mas elas não existem, elas estão esbarrando nas outras, se projetando nas outras, destruindo as outras, para que ela seja reconhecida. Isso é horrível. Falar de alguém para fazer valer o seu ponto de vista. Nada se cria, tudo se transforma. Então, portanto, a gente não tem nada de novo na Terra, nós estamos procurando vivenciar de maneira tão saudável e sadia os nossos espaços existenciais. E eles são bem vividos
se nós gerarmos vínculos verdadeiros. Então, vamos repensar os nossos vínculos. Repense um pouquinho o seu vínculo, primeiramente o vínculo consigo mesmo. Como que você se relaciona com você? Você existe verdadeiramente? Você se aceita? Você se gosta? Você trabalha as suas diferenças? Você consegue não ficar se projetando as suas mazelas? Quer dizer, projetando as suas mazelas nos outros, destruindo os outros, porque lembra aquele ditado, né, chula, que eu sempre digo, os outros são os meus espelhos. Então, quando eu olho para o outro, é meu espelho. Se eu não gosto da minha imagem, eu quebro aquele espelho. Então, você está destruindo o outro, que muitas vezes revela aquilo que você é. Isso vai ser uma tristeza e não vai ajudar a gente a crescer e não vai procurar dar sentido. Tudo na vida tem que ter um sentido. Se nós não dermos um sentido para aquilo que estamos vivendo, mas um sentido plausível, que possa ajudar a gente a crescer, senão você também pode, como diz o livro do Eclesiástico, você tem uma brasa, ela está coberta de cinzas, você pode pegar com a sua boca, soprar essa brasa, essa brasa que está ali embaixo. A hora que você assopra, as cinzas se espalham e você reaviva a chama novamente na brasa. Mas também você pode dar uma cuspida e apagar tudo. A escolha é sua. Até uma próxima vez, até um próximo encontro.